A cena era familiar. Fumaça branca, aplausos, olhos voltados para o alto da Capela Sistina. Mas quem prestava atenção de verdade, sentiu. Algo diferente estava no ar. Não era só um novo Papa. Era um chamado silencioso, quase ancestral, que ressoava nos ossos de quem ainda consegue perceber além do espetáculo. Parecia o tipo de coisa que Nostradamus descreveria com uma metáfora enigmática. Por trás daquele ritual vaticano tão ensaiado quanto um teatro antigo, havia um movimento sutil quase invisível. Como se o Apocalipse tivesse mandado um trailer simbólico só para quem ainda acredita que o fim dos tempos não virá com explosões, mas com cerimônias solenes. E isso é um alerta. Porque quando os sinais do ocultismo se misturam com o que chamam de sagrado, é aí que mora o perigo mais sedutor. Religião, guerra, simbolismo. Tudo embalado num mesmo presente de aparência divina, mas essência babilônica. E quantas vezes a história já não mostrou que grandes mudanças vieram assim, de forma bonita, ritualística, mas mortal? Como saber se essa fumaça branca foi só um anúncio de sucessão ou o pavio aceso de uma profecia esquecida? E o mais curioso, por que justo agora? Em 8 de maio de 2025, o mundo assistiu, aparentemente em paz, ao anúncio de um novo Papa. Mas enquanto a multidão vibrava, havia uma tensão invisível no ar, como se aquela data não tivesse sido escolhida por acaso. Era como se as engrenagens de algo muito maior estivessem se movendo. A escolha parecia menos uma sucessão espiritual e mais um alinhamento cósmico, daqueles que fazem até Nostradamus se remexer no túmulo. Quem tem um olhar mais afiado percebeu que não era só uma liderança sendo transferida, mas uma tocha acesa desde os tempos da Torre de Babel, onde o primeiro grande desafio à ordem divina foi lançado. Aquele momento no Vaticano não era só uma transição, mas uma continuidade disfarçada, envolta em fumaça, canto gregoriano e incenso. Era um ritual que gritava por atenção, mas poucos ouviram. E enquanto o mundo se distraía com o espetáculo, os símbolos, tão antigos quanto as profecias que falam do fim dos tempos, começavam a se alinhar. O que parecia tradição era, na verdade, ativação. Como se cada passo da cerimônia fosse um código sendo decifrado, parte de um plano ancestral que agora ganha uma nova peça no tabuleiro. Mas o jogo só estava começando. O que parecia um simples ritual cristão escondia uma sombra muito mais antiga. Segundo Alexander Hislop, em sua obra explosiva The Two Babylons, o que chamamos de igreja é, na verdade, um corpo vestido de santidade, mas com alma pagã. Ele revela que muitos dos ritos católicos não nascem com Pedro, mas com Nimrod, o rei sacerdote da Babilônia. E isso muda tudo. Porque se a raiz é babilônica, o fruto jamais será plenamente cristão. Hislop não foi o único a apontar essa conexão, mas foi um dos poucos que teve coragem de rasgar o véu. Ele afirma que o papado não representa uma continuidade da fé apostólica, mas sim um renascimento mascarado da religião pagã de mistérios. Os trajes, os objetos sagrados, as palavras, são peças recicladas de um teatro muito mais antigo. Um teatro onde o fim do mundo sempre foi o ato final ensaiado. E o mais bizarro é que quanto mais os séculos passam, mais esses elementos se repetem como se seguissem um script oculto. A religião se transforma em palco para profecias encobertas e guerras espirituais veladas. E aí entra o papel do novo Papa. Será que ele é só mais um ator? Ou o protagonista que finalmente vai abrir o terceiro ato do Apocalipse moderno? Quem estiver com os olhos abertos vai perceber. A figura do Papa é vendida como sucessor direto de Pedro, mas Hislop levanta uma tese mais ousada. Ele seria, na verdade, o herdeiro direto de Nimrod. O novo Papa, portanto, não assume uma missão divina no sentido cristão, mas uma função espiritual que remonta a um trono muito mais antigo e sombrio. É como se a instituição estivesse menos preocupada com fé e mais com perpetuar uma linhagem de poder disfarçado de santidade. E isso explica muita coisa. Por que tantos rituais? Por que tantos símbolos? Por que tanta pompa numa religião que nasceu numa manjedoura? Porque não é só uma sucessão religiosa, é a manutenção de um império espiritual oculto.
Um sacerdócio babilônico que se reinventa a cada século, sob novas máscaras e novos nomes, mas sempre com os mesmos objetivos: controle, adoração e autoridade. A verdadeira questão não é quem é o Papa, mas o que ele representa. É um elo entre o visível e o invisível, entre a fé e o ocultismo. E se o novo pontífice apenas ocupa um trono milenar em sua nova encarnação, será que ele também carrega consigo o próximo selo do Apocalipse? Porque a cada geração, esse sacerdócio precisa de um novo rosto. E em 2025, ele tem um novo nome. Mal o corpo de Francisco esfriou e o conclave já estava reunido. 133 cardeais. Esse número chamou a atenção de quem não dorme espiritualmente. Por que não 132? Por que não 134? Coincidência? Talvez. Mas para os que estudam ocultismo, profecias e ordens secretas como a maçonaria, o número 33 tem um peso simbólico. É o grau mais elevado da maçonaria. E o 133 parece ecoar isso com uma força estranha. Essa velocidade incomum levanta suspeitas. Não parece ter sido movida pela fé ou pela necessidade, mas por um cronograma, um prazo. Como se o tempo estivesse apertando e algo precisasse ser ativado com urgência. E aqui entra a velha pergunta: quem está realmente puxando as cordas? Porque quando a religião se move rápido demais, é sinal de que há pressa. E quando há pressa, há algo sendo escondido. É nesse ponto que o senso crítico precisa gritar. Você já se perguntou quem tem poder para mover 133 homens influentes do mundo inteiro, em silêncio, em tempo recorde? Não é uma força qualquer. Pode ser o medo de uma guerra, uma profecia que se cumpre ou algo mais. O que sabemos é que quando o Vaticano corre, o mundo deveria prestar atenção. E essa corrida foi só o começo. A sensação não era de celebração, mas de ativação. Como se cada passo, cada ritual da eleição papal estivesse despertando algo que estava adormecido há séculos. A fumaça branca, os cantos em latim, os sinos. Tudo isso parecia mais um código cerimonial do que uma escolha espiritual. E quando se olha com os olhos da história, percebe-se que as profecias, de Nostradamus ao Apocalipse, nunca falam de um novo Papa como salvação, mas como sinal. Alguns eventos são encenados como teatro, mas têm o poder de mover o mundo. E esse foi um deles. Muitos viram um líder sendo coroado, mas os sinais estavam nos detalhes. A pressa, os números, a aura densa no ar. Era como se as engrenagens de um plano ancestral tivessem sido ligadas, sem aviso, sem barulho. Uma engrenagem que talvez nem os próprios cardeais compreendam, apenas obedecem. A pergunta que fica é: ativaram o quê? Porque se não foi só um líder escolhido, então pode ter sido um selo rompido, uma peça-chave de um roteiro escatológico que só agora começa a rodar. Afinal, os grandes movimentos do ocultismo nunca gritam. Eles sussurram, e quem ouve, nunca mais volta a dormir tranquilo. Alexander Hislop jogou a bomba e poucos quiseram segurar. Em The Two Babylons, ele afirma com todas as letras: a Igreja Católica Romana é a reencarnação do paganismo, só que de batina. O que era adoração ao sol, virou missa. O que era sacrifício a deuses antigos virou Eucaristia. Um teatro antigo com cenário novo. E o mais louco é que quando você começa a ver os paralelos, eles aparecem em todo canto. Hislop traça uma linha direta entre Nimrod, o rei de Babel, e a estrutura do papado. Segundo ele, é como se a Babilônia não tivesse sido destruída, apenas mudado de roupa. As vestes sacerdotais, os títulos, os símbolos, tudo está lá. O culto à Rainha dos Céus, a figura materna divina, por exemplo, é hoje reverenciado como devoção à Virgem Maria, mas com o mesmo molde de adoração pagã antiga. Se for verdade, e muitos estudiosos batem nessa tecla, então o que vimos em maio de 2025 não foi apenas a escolha de um Papa. Foi a renovação de um pacto milenar. Um pacto que vem sendo alimentado pelas sombras, enquanto a maioria se distrai com dogmas. E talvez, só talvez, esse pacto tenha dado mais um passo rumo ao fim dos tempos.
porque os disfarces mudam. Mas os objetivos, esses continuam os mesmos. Não foi só uma troca de comando. Foi uma jogada feita no exato momento em que o mundo está cambaleando. Guerras pipocam em vários cantos do planeta. A inteligência artificial já começou a ditar o ritmo da humanidade, e as revelações sobre OVNIs deixaram de ser teoria da conspiração para virar pauta oficial. Em meio a esse turbilhão, surge um novo Papa, como se estivesse sendo colocado no tabuleiro por uma mão invisível. Nada é por acaso quando se trata de religião e poder. E se há algo que os livros de profecias, como os de Nostradamus, nos ensinam, é que os momentos de maior caos são sempre os escolhidos para grandes viradas. O mundo vive hoje o que os antigos chamavam de prenúncio. E nesse cenário, um novo líder espiritual global não entra só como guia, entra como peça de ativação. A pergunta que ecoa é: por que agora? Quem precisava tanto que esse Papa surgisse neste exato ponto da linha do tempo? O fim do mundo, o Apocalipse, o Anticristo. Todos esses temas voltam à tona quando eventos assim coincidem com o colapso global. E enquanto isso, a Igreja age com precisão cirúrgica, como se estivesse seguindo um cronograma antigo, daqueles escritos a tinta de sangue e segredos. Não dá para ignorar a coreografia do poder quando ela acontece em plena luz do dia. O Vaticano, com sua pressa milimetricamente orquestrada, agiu como quem segue um manual secreto. Em vez de luto prolongado ou debates teológicos profundos, o que se viu foi uma sucessão rápida, quase automática, embalada em rituais antigos. Cada passo parecia parte de um código oculto, como se o importante não fosse o quem, mas o quando e o como. Essa velocidade toda incomoda porque remete à ideia de urgência espiritual, mas de uma urgência que parece vir de outro plano, não do céu. Lembra quando os imperadores romanos corriam para sacrificar algo antes de uma guerra? A sensação é parecida. Uma pressa que não é apenas institucional. É mística. É como se soubessem que o tempo está acabando, ou que algo foi despertado e precisa ser guiado por um novo sumo sacerdote. E o povo, como sempre, assiste encantado, aplaude, canta, mas poucos se perguntam: quem realmente se beneficia com essa pressa? E por que essa sede de controle justo agora, quando o mundo parece à beira de um colapso profetizado por tantas religiões, tantos ocultistas, e até pelas visões apocalípticas de Nostradamus? O ritual foi feito. O selo talvez quebrado. Tem coisa que fede a política disfarçada de santidade. E essa eleição papal tem esse cheiro. A pressa, os bastidores fechados, os gestos simbólicos, tudo aponta mais para um movimento estratégico do que para uma inspiração divina. Como se os líderes da igreja estivessem vendo uma tempestade se formando e, antes que o caos exploda de vez, decidissem posicionar sua peça-chave. Afinal, quando o mundo treme, quem segura o microfone tem o poder. E não seria a primeira vez. A história está cheia de momentos em que o clero se movimentou antes das guerras, das revoluções, dos colapsos econômicos. É sempre assim. Quando o povo olha para o lado, o poder se ajusta. E se você reparar bem, essa eleição não veio com discursos de amor, nem com promessas de paz, mas com um silêncio denso, ritualístico, quase conspiratório, como se algo estivesse sendo acobertado com uma capa vermelha. Será que é fé mesmo que move essas decisões? Ou é medo? Medo de perder relevância, controle, influência. Porque numa era onde as pessoas estão perdendo a fé nas instituições, o surgimento de um novo líder espiritual no topo da hierarquia mundial não é apenas simbólico, é uma jogada de sobrevivência. E talvez, de dominação. Você já reparou que o Vaticano parece mais um mapa de símbolos do que uma cidade religiosa? É só olhar com atenção. No centro da Praça de São Pedro, por exemplo, está um obelisco egípcio. Sim, egípcio, trazido direto do Templo do Sol de Heliópolis. Isso não parece meio estranho para o centro do cristianismo? É como se a religião cristã estivesse o tempo todo flertando com os vestígios do ocultismo babilônico, disfarçado de tradição. E não para por aí. As rodas solares espalhadas pelo chão, os formatos das mitras papais, os vitrais com geometrias perfeitas,
Tudo isso remete a rituais que antecedem o cristianismo por séculos. Estamos falando de estruturas carregadas de energia simbólica, exatamente como se fazia nos templos de adoração a deuses antigos. A própria cúpula da basílica, inspirada no panteão romano, parece mais uma homenagem ao céu pagão do que ao Deus bíblico. É nesse ponto que a profecia e o ocultismo se encontram. Porque se a base é construída sobre símbolos do passado, o espírito que habita ali pode não ser tão novo quanto parece. E se os muros falassem, talvez sussurrassem o nome de Nimrod. Ou, quem sabe, anunciassem a chegada de algo ainda mais sombrio. Algo que, ironicamente, vem sendo aplaudido como sagrado. O mundo inteiro aguardava o nome. Mas o que poucos entenderam é que o nome importa menos do que o que ele representa. Esse novo Papa, antes mesmo de falar, já carrega nas costas séculos de simbolismo, dogmas e, segundo alguns, uma linhagem espiritual que remonta aos templos de Babel. Ele não é apenas um sucessor. É uma âncora viva de um sistema que, para muitos, é mais político e esotérico do que divino. É como se ele fosse a encarnação de um símbolo antigo que, de tempos em tempos, precisa aparecer em carne e osso para manter o plano ativo. A cada nova eleição, a Igreja se apresenta como renovada, mas os símbolos, os rituais, os títulos continuam. E não são só católicos que enxergam isso. Até estudiosos laicos, ocultistas e até teóricos do Apocalipse olham com desconfiança para esse tipo de renovação. A figura ainda em silêncio pesa como chumbo, porque o que está em jogo não é o discurso, mas a função que ele assume. Ele é o próximo elo, o próximo sacerdote de Babilônia que assume seu lugar no palco. E quem entende de profecias sabe. Quando o palco muda, mas o roteiro continua, a história não está sendo escrita, está sendo repetida. Podem dizer o que quiserem de Alexander Hislop, podem chamá-lo de exagerado, de tendencioso, de ultrapassado. Mas o que não dá para negar é que o cara apontou padrões que ninguém mais teve coragem de tocar. E o que a gente vê hoje, em pleno 2025, é justamente a repetição desses padrões. O simbolismo continua. A estrutura permanece. E o mundo distraído continua a bater palmas para a encenação. A questão não é se Hislop estava 100% certo. É que muita coisa que ele escreveu bate com o que estamos vendo se desenrolar agora. Você pode até ignorar o conteúdo, mas não pode negar o contexto. Quando o mesmo script simbólico se repete por séculos, algo precisa ser questionado. E esse novo Papa, envolto em rituais ancestrais, é mais uma peça que confirma a teoria de que algo antigo se recusa a morrer. Então, enquanto os doutores da teologia debatem se The Two Babylons tem base histórica ou não, o palco continua montado, as profecias continuam ecoando, e o mundo continua avançando rumo ao desconhecido. E talvez, só talvez, Hislop estivesse vendo muito mais do que os olhos comuns podem enxergar. Os trajes do novo Papa não são apenas vestes cerimoniais. Eles carregam, costurados em cada dobra, séculos de simbolismo oculto. A mitra pontiaguda, por exemplo, remonta aos adoradores do deus peixe Dagon, em Nínive. O báculo, ou crozier, com sua curva no topo, remete aos pastores solares das religiões mistéricas. Parece teatro? Talvez. Mas é o tipo de encenação que carrega uma assinatura espiritual poderosa. E ela não é nova. Muitos fiéis enxergam apenas o ouro e a beleza da cerimônia. Mas quem estuda ocultismo, ou mesmo profecias bíblicas, sabe. A forma é mensagem. A roupa do sacerdote importa tanto quanto suas palavras. E nesse caso, estamos diante de um líder que não se veste apenas como representante de Cristo, mas como herdeiro de um sacerdócio que vem dos templos de Babel, dos altares onde o sol era adorado como divindade suprema. E é aqui que a coisa fica séria. Se ele representa mesmo esse elo oculto com o passado, então sua função vai muito além da fé. Ele se torna um canal, uma ponte viva entre o presente e os antigos mistérios, aqueles que a Bíblia chama de abominação. A cada passo com aquela mitra reluzente, a história é contada de novo. E a plateia, distraída, continua aplaudindo sem perceber quem realmente está no palco. Pontifex Maximus soa bonito, né?
impõe respeito. Mas pouca gente sabe que esse título não nasceu no cristianismo. Muito antes de se tornar um símbolo papal, ele era usado pelos imperadores romanos como título máximo dos sacerdotes pagãos. E antes disso, Babilônia. Sim, a raiz é ainda mais antiga. É o tipo de coisa que mostra como a história da religião institucionalizada está mais entrelaçada com o ocultismo do que você imagina. Não é só uma questão de nome, é uma questão de herança espiritual. Quando o Papa assume esse título, ele está, consciente ou não, perpetuando uma linhagem sacerdotal que vem de impérios que adoravam o sol, os astros e os deuses da fertilidade. O mesmo título que adornava os líderes de religiões politeístas agora está nas mãos de quem diz representar o Deus único. Irônico? Talvez. Profético? Provavelmente. E isso explica por que tanta gente que estuda profecias, como as de Nostradamus ou as do Apocalipse bíblico, associa o papado à figura do anticristo. Porque quando se mistura poder político, autoridade espiritual e símbolos de adoração pagã, o resultado costuma ser explosivo. E essa explosão pode estar mais perto do que se pensa. Alice Bailey, ocultista renomada e influência pesada nas doutrinas da nova era, já tinha avisado: 2025 seria o ano da externalização da hierarquia. Para quem nunca ouviu esse termo, trata-se da ideia de que as forças espirituais, que sempre agiram nos bastidores do mundo, finalmente começariam a se manifestar abertamente. E não é que o timing bate com a escolha desse novo Papa? Coincidência ou alinhamento profético? Bailey falava de mestres espirituais, entidades cósmicas e uma nova ordem mundial regida por uma elite iluminada. Agora pare e pensa. Um novo líder espiritual global sendo empossado justamente quando essas profecias ocultistas afirmam que o véu entre o visível e o invisível se afinaria. A fumaça branca pode ter sido mais do que um sinal do Vaticano. Talvez tenha sido o estopim de uma fase onde o ocultismo deixa de se esconder. Se você junta isso com tudo que está rolando, guerras, colapsos econômicos, avanço da inteligência artificial e a volta do interesse por profecias, o tabuleiro se desenha com clareza assustadora. O palco está montado, e se as hierarquias ocultas estão realmente se revelando, o novo Papa pode ser mais do que uma figura religiosa. Pode ser o mestre de cerimônias desse novo ciclo. Pai Santo. Um título tão forte, tão sagrado, que deveria ser exclusivo ao próprio Deus, segundo as Escrituras. Mas agora, ele é entregue a um homem. Um homem que, por mais carismático que seja, não morreu na cruz. Não criou o universo e não perdoa pecados. A tradição católica normalizou isso, mas para quem conhece a Bíblia, isso é mais do que heresia. É usurpação direta. Um detalhe que parece pequeno, mas que carrega uma carga profética gigante. Jesus foi claro: não chameis a ninguém de pai sobre a terra, porque um só é vosso Pai, o que está nos céus. Mesmo assim, os papas não só aceitaram o título como o impuseram. E agora, com um novo líder no trono, essa tradição continua firme, como se nada tivesse sido dito por Cristo. Isso não é só um erro doutrinário. É um sinal claro de que a autoridade espiritual vem sendo transferida, sorrateiramente, há séculos. E se um homem assume publicamente um título reservado a Deus, o que mais ele pode assumir? Será que isso prepara o terreno para um culto à figura papal? Será que estamos presenciando não o fortalecimento da fé, mas a centralização do poder em nome da religião? É aqui que a profecia, a religião e o Apocalipse começam a se fundir numa narrativa perigosa e previsível. O problema não é só o título, é o que ele carrega. Ao se autoproclamar Pai Santo, o Papa não apenas se coloca em um pedestal espiritual, ele ocupa um espaço que, segundo os evangelhos, pertence exclusivamente a Cristo. Esse tipo de substituição, aos olhos de muitos estudiosos das profecias, é o prenúncio do espírito do anticristo, aquele que se coloca no lugar de Deus, sem ser Deus. Um movimento sutil, mas que vem sendo construído tijolo por tijolo. Historicamente, os papas não pararam no título. Eles assumiram para si também poderes e prerrogativas que só deveriam pertencer ao Filho do Homem.
absolvição de pecados, mediação da salvação, autoridade suprema sobre a Igreja. Tudo isso foi reunido em uma única figura. E se isso não é centralização divina sob comando humano, o que mais seria? Aqui não falamos de fé, falamos de domínio espiritual travestido de doutrina. Essa mistura explosiva de poder religioso com status divino é o tipo de coisa que costuma desencadear os grandes eventos apocalípticos nas profecias. E se a história está se repetindo, como muitos sugerem, então esse novo Papa pode não estar assumindo só um cargo, mas um trono reservado, há séculos, para o maior engano da humanidade. Se você acha exagero dizer que os papas se colocam no lugar de Deus, é porque talvez nunca tenha lido o que eles próprios disseram. Papa Inocêncio III afirmou que o Papa ocupa na Terra o lugar do verdadeiro Deus. Já Papa Nicolau mandou a real sem nem disfarçar. Disse que tinha o mesmo poder de Deus e que poderia fazer praticamente tudo o que o próprio Senhor faz. Isso não é só ousadia. É uma afronta direta aos princípios bíblicos e uma das maiores pistas do espírito anticristão previsto nas profecias. Essas falas não são isoladas. São parte de uma linha de pensamento que vem sendo nutrida há séculos dentro da estrutura da Igreja. Enquanto o mundo olha para mitras douradas e gestos suaves, por trás do pano há discursos que rivalizam com o próprio Criador. É uma fusão de religião, política e ego elevado ao status divino. Um tripé perfeito para preparar o cenário do Apocalipse, não o das bombas, mas o da fé corrompida. E o que mais choca é que essas declarações não causaram revoluções. Pelo contrário, foram celebradas por muitos como sinais de autoridade e santidade. É nesse ponto que a profecia se confunde com a realidade, quando o que deveria ser blasfêmia vira norma, e o que era sagrado vira palco para jogos de poder. A pergunta é: quantos mais vão assumir esse mesmo discurso disfarçado de unção? Quando um líder religioso diz que ninguém pode ser salvo sem passar por ele, temos um problema. E dos grandes. Papa Pio IX afirmou que a salvação depende diretamente da obediência ao pontífice romano. Outros reforçaram: fora da Igreja de Roma, só existe condenação. Isso bate de frente com o que Jesus ensinou. A salvação, segundo a Bíblia, vem pela fé nele, não por uma instituição, muito menos por homens com coroas e tronos dourados. Essa doutrina de obediência absoluta não é apenas uma falha teológica, é um mecanismo de controle. É a semente da idolatria institucionalizada, onde a figura papal substitui a graça de Deus por uma hierarquia humana. É aqui que o discurso de fé se mistura perigosamente com as engrenagens do poder. E quem entende de profecias percebe rapidinho. Esse é o exato tipo de estrutura que o espírito do anticristo adoraria comandar. A partir do momento em que a Igreja declara ter autoridade sobre a própria salvação, ela passa a moldar a eternidade de acordo com seus interesses. Isso é fé? Ou é manipulação? A fronteira entre o divino e o profano fica tênue. E quando se rompe essa linha, o Apocalipse não é mais um futuro distante. É só o próximo capítulo. Agora me responde com sinceridade. Depois de tudo isso, você ainda acha que foi só uma troca de liderança? Ou será que começamos a viver a fase mais sombria das profecias? Quantos sinais você ainda precisa ver para perceber que o palco está pronto e que a cortina do fim dos tempos já começou a se abrir? Você vai continuar fingindo que não viu nada? Ou vai se aprofundar e entender o que realmente está acontecendo por trás da religião, das guerras, do ocultismo e da política mundial? Chegou a hora de sair da superfície. De parar de engolir tudo que te entregam pronto e começar a questionar, estudar e se posicionar. Porque quem dorme agora pode acordar tarde demais. Se esse conteúdo te despertou, inscreva-se no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com quem precisa enxergar além da fumaça branca. A partir de hoje, você nunca mais verá o Vaticano do mesmo jeito.